Prontinho, gente, olha, eu fiz aqui até o final da carreira, e essa é a parte que vocês têm que contar para vocês verem quantas caveirinhas vocês fizeram, tá? Nessa carreira tem que ter 8, então, a gente vai sempre ficar alternando entre uma carreira de 8 caveirinhas e uma carreira de 7 caveirinhas, ok? Se a gente terminou a de 7, então, essa próxima tem que ser a de 8, ok? Então, pessoal, agora não tem mais a necessidade de eu estar fazendo com vocês. Por que que não vai ter a necessidade de eu estar fazendo com vocês? Porque agora é a mesma repetição, tá? A gente começou a repetir essa carreira de 8, tá? De 8 caveirinhas. Terminada essas caveirinhas, vocês vão começar a carreira de 7 caveirinhas. Então, o que que vocês vão fazer? Como a gente fez o início aqui, ó, dessa caveirinha é a carreira, né? Eu falo assim, a carreira de base, tá? É a de 8 caveirinhas, a gente já fez ela aqui embaixo, que foi a primeira, certo? Então, vocês fizeram lá a primeira carreira, tá? Que a gente fez. Agora, vocês vão fazer essa segunda carreira, tá? E depois a terceira, a quarta e assim por diante. Quando vocês estiverem aqui, ó, na última carreira dessa caveirinha, vocês já vão iniciar a próxima, tá? A próxima caveirinha, ó. A próxima carreira, né, de caveirinhas. Então, pessoal, vocês só prestem atenção aqui, ó, que aqui a gente já terminou essa caveirinha, tá? Então, aqui vocês vão trabalhar os espacinhos, ok? Do mesmo jeito que tá aqui, ó, nessa segunda carreira, ó, tem espacinhos, tá? Então, vocês vão fazer aqui, ó, os 5 pontos altos duplos, né, da caveirinha, ó, 2, 3, 4, 5. Aí, vocês vão fazer 3 espacinhos, depois os 5 pontos altos duplos. E aí, vocês vão fazer os espacinhos até chegar aqui, ó, novamente, para vocês repetirem os 5 pontos altos duplos. Então, é só vocês contarem. Se caso vocês quiserem usar marcador, marquem a carreira que vocês estão fazendo, tá? E aí, gente, é só essa repetição sem mudar nada, não tem necessidade de eu estar fazendo com vocês. Vocês vão fazer essa repetição aqui até quando? Para vocês descobrirem quantos centímetros vocês vão continuar fazendo aqui, vocês vão pegar o comprimento ali total, que vocês querem mais ou menos a peça, menos a cava do braço, tá? Minha cava é 22 centímetros e meio. O comprimento eu vou decidir fazendo, tá? Mas eu já tenho um passo adiantado, vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, eu já tô com um passo adiantado, vou mostrar para vocês quantos centímetros eu fiz para começar a minha cava, quantos centímetros deu o meu aqui. Então, vamos lá, eu vou medir assim, tá? O comprimento assim. Olha, aqui o meu tá dando mais ou menos 54 centímetros, tá? Porque essa linha, ela é uma linha um pouquinho complicada, né? Como eu vou trabalhando, vai embolando aqui, essa parte fica meio embolada aqui. Mas depois arruma quando a gente fizer todos os acabamentos, certo? Então, eu fiz esse tamanho, tá? Pra chegar ali no comprimento mais ou menos que eu quero, ok? E façam aí no comprimento que vocês querem, tá? Só que é importante o quê? Vocês finalizarem aqui, ó, nessa parte de cima, na carreira de 8 caveirinhas, tá bom? Aqui na minha, ó, tem 8 caveirinhas, ó. 1, 2, aqui tá embolado, que tava guardado, que eu já tinha feito bem anterior, né? E aí, depois que eu gravo com vocês. 3, 4, eu tenho que desenginhar isso aqui, gente. 5, só pra vocês verem mesmo, depois eu arrumo. 6, 7, tá? E 8. Então, aqui é importante vocês fazerem, quando vocês alcançarem o comprimento que vocês querem, é importante vocês pararem nessa carreira de 8 caveirinhas, tá bom?
Ah, Carita, mas por quê? Para ficar mais fácil pra gente fazer a divisão, tá? Pra gente fazer as divisões, olha só. Aqui eu já até fiz as minhas divisões, só falta mesmo esticar o meu crochê aqui pra ele ficar bonitinho. Essa linha é muito mole, gente, muito mole mesmo. Eu queria esse resultado na peça, então, por isso eu usei ela. Agora, vocês vão fazer as divisões. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os marcadores de vocês, tá? E como é um tamanho padrão, né, como eu falei para vocês desde o início, o que é que vocês vão fazer? Como vocês também pararam nessa carreira de 8 caveirinhas, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão contar, ó, 2 caveirinhas pra frente e meia. Por que meia, Carita? Porque é a metade da de baixo, tá? Então, vocês contam aqui, ó, a mesma quantidade de espacinhos que tiver para um lado tem que ter para o outro, olha. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, ficou bem no meio o meu marcador, ó. Coloquei bem aqui, ó, no ponto alto do meio, ok? Aí, ó, eu tenho aqui, ó, uma caveirinha, 2 caveirinhas, 3 caveirinhas, 4 caveirinhas e meia de novo, ok? Aí, eu contei, ó, depois da 4ª caveirinha, 6 espacinhos, coloquei o meu marcador, 6 espacinhos pra cá. E aí, sobraram de cá 2 caveirinhas, tá? Dessa forma, vocês dividiram as cavas de vocês, tá? Pra onde a gente vai trabalhar as nossas cavas, que a gente vai trabalhar separado, frente e costas, tá? A gente vai trabalhar primeiro frente, depois as costas. Olha só como fica, ó, dobrando aqui direitinho, tá vendo? Aí, aqui, ó, o marcador aqui vai ser a minha lateral, correto? Essa parte das 4 caveirinhas vai ser as minhas costas, essa parte das 2 caveirinhas aqui vai ser um lado da frente, e essa parte aqui, ó, das 2 caveirinhas de cá, né, vai ser o outro lado da minha frente, ok? Então, façam esse processo aí no de vocês, tá, gente? Peguem o marcador e dividam dessa forma que eu acabei de passar para vocês. Não tem segredo, porque como o tamanho, o padrão é o mesmo, tá? Então, vocês vão fazer a mesma coisinha que eu fiz aqui sem mudar nada. É a mesma quantidade de caveirinhas e a mesma quantidade de pontinhos, tá bom? E agora, então, a gente vai trabalhar nossas costas e depois a nossa frente, ok? Agora, pessoal, a gente vai trabalhar primeiro as nossas costas, tá? Então, aqui a gente sabe que essa parte aqui vai ser a metade da frente, certo? E essa parte aqui maior, ó, que a gente marcou que tem as 4 caveirinhas, vai ser a parte das costas, ok? Então, a gente vai trabalhar nessa parte das costas, tá? Vocês vão amarrar a linha, ó, bem onde a gente marcou com o marcador, bem onde marcou mesmo, tá? Olha, vou amarrar aqui a minha linha, tá? Pra gente começar a trabalhar aqui, ok? Olha, deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês verem em qual carreira que eu parei, tá vendo? Faltando a última carreira para finalizar essa cabeça da caveirinha e iniciar a outra. Como eu falei para vocês, era importante terminar aqui, né, nessa parte, chegar nessa parte, na carreira de 8 caveirinhas, ok? Que aqui na minha tem 8 caveirinhas, não 7, tá? Importante, nessa carreira de 8 caveirinhas e finalizando aqui a cabeça dela, tá? Da caveirinha. Tá vendo? Aqui dá de vocês verem, eu aproximei bem a câmera, dá de vocês verem direitinho o desenho, tá? Pra vocês terem certeza de qual carreira que eu parei pra gente tá continuando aqui, porque continua na mesma sequência, tá, gente? Só muda um pouquinho aqui o início, porque essa parte aqui, ó, que a gente marcou para fazer as nossas costas, é a metade de uma caveirinha, certo? E como eu falei para vocês, por isso era importante parar nessa parte de 8 caveirinhas, para não fazer metade de caveirinhas. E por isso era importante também fazer as 8 caveirinhas na peça inteira. Então, vamos lá, vamos continuar o nosso trabalho aqui, ó. Aqui a gente vai formar as nossas cavas, tá? Então, vamos subir aqui com 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5.
Olha, 2 voltinhas na agulha e vamos fazer pontinho sobre pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, ponto sobre ponto. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pontinho sobre pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, novamente ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho e faço o pontinho alto. 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho e faço o pontinho alto. Pronto. Olha, deixa eu contar aqui com vocês quantos espacinhos a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui a gente tem que ter 8 espacinhos. E agora, a gente vai finalizar a cabeça da nossa caveirinha. Então, aqui vamos fazer 17 pontos altos duplos. Já temos 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, e aí vocês continuem, tá? Até completar os 17 pontos altos duplos. Feito aqui, ó, os 17 pontos altos duplos, agora eu vou fazer 6 espacinhos, tá? Uma correntinha, pulo um pontinho e faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, um ponto alto duplo. Aqui eu já tenho 3 espacinhos. 4, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 5, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e 6 espacinhos, ok? Agora, a gente vai fazer a base da nossa caveirinha, tá? A base é 9 pontos altos duplos. Então, aqui a gente já tem 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7, 2 voltinhas na agulha, 8, 2 voltinhas na agulha, 9. Fiz aqui os 9 pontos altos duplos. Agora, vamos fazer novamente os 6 espacinhos. Começa a repetição. 1, uma correntinha, 2, uma correntinha, 3, uma correntinha, 4, uma correntinha, 5, uma correntinha e 6 espacinhos, ok? Agora, vocês vão continuar com essa repetição, tá, gente? Não tem a necessidade de eu fazer com vocês, por quê? Vocês vão repetir aqui, ó, a cabecinha da caveirinha, a finalização da cabecinha da caveirinha, que é os 17 pontos altos duplos, ok? Aí, depois, 6 espacinhos, né? Aí, faz a base da caveirinha de novo, que é 9 pontos altos duplos, e assim até o final. Então, não tem a necessidade de eu fazer até o final com vocês, porque essa base aqui vocês já sabem, né? É o que a gente fez até agora, não mudou nada, só mudou aqui esse início, ok? Então, façam aí até o final da carreira. Prontinho, gente, trabalhei aqui até o final da carreira. O final da carreira das nossas costas termina aqui, ó, onde a gente marcou com o marcador, tá vendo? Aqui, o final, a gente tem que finalizar do mesmo jeitinho que a gente iniciou, ó, com os 8 espacinhos, ó. Finalizei a cabeça da minha caveirinha, tá vendo? E aí, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacinhos, tá? Façam do mesmo jeito de vocês. Agora, vamos para a próxima carreira. Aqui, a gente vai subir com 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos virar o nosso trabalho, ok? E vamos fazer 20 espacinhos, tá? Olha, 2 voltinhas na agulha e pontinho sobre pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pontinho sobre pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha,
pontinho sobre pontinho. Então, vocês vão fazer essa repetição até vocês terem aí 20 espacinhos desses. Feito aqui, então, os 20 espacinhos, vamos repetir, ó, a segunda carreira da caveirinha. Qual é a segunda carreira, ó? É 5 pontos altos duplos, 4 espacinhos e 5 pontos altos duplos, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Contando com esse primeiro já, ok? Então, temos 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha e 5. 5 pontos altos duplos. Agora, vamos fazer os 4 espacinhos, sempre com uma correntinha de separação entre um ponto alto duplo e o outro, ok? Olha, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um ponto alto duplo. Olha só, fiz aqui os 4 espacinhos, tá vendo? Agora, repetimos os 5 pontos altos duplos, contando com esse primeiro. Então, aqui já temos 1, 2, aliás, né? 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha e 5, ok? Agora, vamos fazer 16 espacinhos, tá? Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, um ponto alto duplo. Vocês vão continuar até vocês completarem 16 espacinhos. Feito aqui, ó, os 16 espacinhos, agora a gente vai repetir o processo da caveirinha, tá? Vamos fazer os 5 pontos altos duplos, contando com esse primeiro. 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5. 5 pontos altos duplos. Vamos fazer os 4 espacinhos. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, um pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um pontinho. Repetimos o processo dos 5 pontos altos duplos. 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda, ok? Finalizei aqui a carreira, ó. Finalizei aqui com a mesma quantidade de espacinhos que a gente iniciou, tá, gente? Prestem atenção sempre no início e no final da carreira, ok? Vamos, então, para a nossa próxima carreira. Vamos subir aqui com 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer 22 espacinhos, tá? Olha, ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pontinho sobre pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pontinho sobre pontinho. Então, vocês vão continuar até completar os 22 espacinhos. Feito aqui, ó, os 22 espacinhos, aí a gente vai fazer aqui, ó, os 9 pontos altos na caveirinha, tá? Olha, já temos um pontinho, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7, 2 voltinhas na agulha, 8, 2 voltinhas na agulha, 9. 9 pontos altos duplos. Agora, a gente vai fazer 20 espacinhos, tá? Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um pontinho. Então, vocês vão continuar até vocês completarem 20 espacinhos.
Prontinho, gente, olha, feito os 20 espacinhos, tá? Agora, a gente vai repetir aqui, ó, os 9 pontos altos duplos, tá? Lá na caveirinha. Então, vamos lá, vamos repetir o processo. Contando com esse último aqui, esse primeiro, no caso, né? 2 voltinhas na agulha, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7, 2 voltinhas na agulha, 8, 2 voltinhas na agulha, 9. Então, aqui fizemos os 9 pontos altos duplos, ok? Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Vai ser sempre 9 pontos altos duplos, 20 espacinhos e 9 pontos altos duplos, tá? Façam esse processo na carreira toda. Finalizem a carreira com a mesma quantidade de espacinhos que a gente iniciou, ok? Finalizado aqui a carreira, ó, com a mesma quantidade de pontinhos que a gente iniciou, tá? Vamos para nossa próxima carreira. Vamos subir aqui com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos virar o nosso trabalho. E vamos fazer, ó, 2 voltinhas na agulha, né? E pontinho sobre pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pontinho sobre pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pontinho sobre pontinho. Aí, vocês continuem, tá? Fazendo espacinhos até vocês completarem 20 espacinhos. Feito aqui, ó, os 20 espacinhos, agora a gente vai fazer 7 pontos altos duplos, tá? Aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, sempre 2 voltinhas na agulha, 5, 6, 2 voltinhas na agulha e 7. 7 pontos altos duplos, ok? Agora, vamos fazer 2 espacinhos, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, novamente, um pontinho. Agora, a gente vai repetir os 7 pontos altos duplos, tá? Temos 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7. Então, fizemos aqui 7 pontos altos duplos. Agora, vamos fazer 16 espacinhos. Então, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 1. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Vocês vão continuar até completar os 16 espacinhos. Feito aqui, ó, os 16 espacinhos, agora a gente vai repetir o que a gente fez aqui na caveirinha, tá? Vamos fazer os 7 pontos altos duplos, contando com esse primeiro. Então, já temos 1, 2, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha e 7. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, fazemos o primeiro espacinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, o segundo espacinho, tá? Então, aqui a gente tem 2 espacinhos. Agora, vamos repetir o processo dos 7 pontos altos duplos. 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha e 7. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Vai ser
7 pontos altos duplos, 2 espacinhos, 7 pontos altos duplos, 16 espacinhos e repetimos o processo da caveirinha, tá? Façam esse processo na carreira toda. Finalizado aqui, ó, a carreira, tá? Do mesmo jeitinho que a gente iniciou, com a mesma quantidade de pontinhos, vamos para nossa próxima carreira. Vamos subir aqui com 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos virar o nosso trabalho e vamos trabalhar, ó, 2 voltinhas na agulha, tá? E vamos fazer pontinho sobre pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pontinho sobre pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pontinho sobre pontinho. Vocês vão fazerem até vocês completarem 18 espacinhos. Feito aqui, ó, os 18 espacinhos, agora vamos fazer 5 pontos altos duplos, tá? Contando com esse primeiro. Então, temos 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5 pontos altos duplos. Vamos fazer 3 espacinhos, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, um pontinho, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um pontinho, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um pontinho. Fizemos aqui os 3 espacinhos. Novamente, vamos fazer os 5 pontos altos duplos, contando com esse. 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha e 5 pontos altos duplos. Vamos fazer os 3 espacinhos novamente. Então, fiz aqui uma correntinha e fazemos um pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, um pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um pontinho. Fizemos aqui os 3 espacinhos. Novamente, vamos fazer os 5 pontos altos duplos, contando com esse. 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha e 5. Fizemos aqui os 5 pontos altos duplos. Agora, vamos fazer 12 espacinhos. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 1. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Vocês vão continuar até completar os 12 espacinhos. Feito aqui, ó, os 12 espacinhos, agora a gente vai repetir o processo aqui da caveirinha, tá? Vamos fazer os 5 pontos altos duplos, tá? Contando com esse primeiro. Então, já temos 1, né? 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5. Agora, vamos fazer 3 espacinhos, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 1. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e 3. Fizemos aqui os 3 espacinhos. Novamente, vamos fazer os 5 pontos altos duplos, contando com esse primeiro. 2, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha e 5, certo? Vamos fazer novamente os 3 espacinhos. 1, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e 3. Olha aí. Novamente, os 5 pontos altos duplos, contando com esse primeiro. 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha e 5. 5 pontos altos duplos. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Vai ser sempre 5 pontos altos duplos, 3 espacinhos, 5 pontos altos duplos, 3 espacinhos, 5 pontos altos duplos, 12 espacinhos, e aí começa a repetição novamente da caveirinha, tá? Façam esse processo na carreira toda.
Finalizei aqui a carreira, ó, com a mesma quantidade de pontinhos que a gente fez lá no início. E agora, pessoal, essa próxima carreira não tem a necessidade de eu estar fazendo com vocês, porque é a mesma coisa dessa carreira que a gente acabou de fazer, tá? Então, vocês vão repetir essa carreira que a gente acabou de fazer aqui em cima, ok? Prontinho, gente, ó, finalizei a carreira aqui, tá? Fiz do mesmo jeitinho da carreira anterior, tá vendo? Agora, vamos para a próxima carreira, então. Vamos subir aqui com 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos virar o nosso trabalho, tá? E vamos fazer, ó, 2 voltinhas na agulha e pontinho sobre pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pontinho sobre pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pontinho sobre pontinho. Vocês vão continuar com essa repetição, tá? Até completar 18 espacinhos. Feito aqui, ó, os 18 espacinhos, agora a gente vai fazer 25 pontos altos duplos.